Sucesso! Respeitável público, cobriu de lona é circo, descobriu pulando a cerca. Ah, falou! Hoje, dia 23 de setembro de 2016. Mais uma vez no ar, um inusitado programa Pulando a Cerca, que não tem roteiro, não tem pauta, nem censura, é como a vida. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sulturansky, médico, o único apresentador do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, que é a doença que mais mata no mundo, e estamos no ar. E por falar em pulando a cerca, por que pular a cerca? Pular a cerca por cima, pelo meio, por baixo, porque a gente vê o outro lado. O outro lado não tem sacanagem, não tem corrupção. Tem o quê? Saúde, educação e justiça. Isso. Então, vamos continuar a falar de educação. Vamos convidar o simpaticíssimo, o educadíssimo, cultíssimo, tesudíssimo, gostosíssimo. Educação é uma coisa gostosa. O professor Zário Seles. Vem pular cerca, professor Zário. Vem pular. Oba, 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 pulou. Pulou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, estamos no ar. Fez xixi? Fiz xixi. Bom dia para todos os telespectadores. Boa tarde, boa noite para quem está assistindo à noite também. Então, olha só, Zário, vamos continuar falando sobre o principal problema do Brasil, que é educação. Educação de 1 a 10, educação. Depois a saúde. Sem saúde e educação não anda. Então, educação, cultura sem educação não anda. E justiça sem educação não anda. E assim vai. Então, Zário, vamos rapidamente falar os números do Brasil. A nossa dívida externa e interna rouba 50% da nossa produção, o PIB do Brasil. Sobra para a educação, na metade da roda, 50% vai banqueiro, multinacional e etc. 50% é dividido entre tudo. E a educação fica com menos 4%. Isso parece que é um projeto para não andar, apesar de toda dificuldade, se respira andando. Mas esses números são muito apertados e é pensado nisso, por a gente não conseguir ir para frente, por cultura, educação, tecnologia. Zário, qual é a tua observação sobre esse pequeno número? Bom, deixa eu começar com uma outra questão, que depois eu volto a essa questão do todas elas estão concatenadas, entrelaçadas. Bem, 2, 3 dias atrás, o governo Temer fez o governo Temer, esse governo que assumiu através desse golpe parlamentar, não é? Ele fez um decreto-lei excluindo do currículo filosofia, sociologia, educação física e artes. Em todos os níveis. O que acontece é o seguinte: a exclusão deles do currículo
implica a não obrigação de você ter essas disciplinas no currículo e não precisar contratar professores de sociologia, filosofia, educação física e artes. Veja que, quando nós falamos de saúde, educação física é do quesito saúde, artes do quesito cultura, filosofia idem, não é? Sociologia idem. Então, o que acontece é o seguinte: educação sem arte, educação sem cultura, sem saúde, não é educação, é um remendo ali, entendeu? Então, a educação física, nós acabamos de sair de Olimpíada, da Paralimpíada, eles criaram essa palavra, vamos lá. Então, logo em seguida, cortar a educação física do currículo. Eu estou falando o mais chocante aqui, do ponto de vista, acabamos de sediar um evento mundial, 2 eventos mundiais em seguida, né? E aí segue a cortar a educação física. Corta-se filosofia, que é a parte fundamental. Filosofia, longe do que alguns matemáticos dizem que a matemática é a mãe da ciência, a mãe de todas as ciências é a filosofia. É o conhecimento. Então, nós temos que eliminar alguns setores de ignorância dentro do nosso meio, né? A filosofia é fundamental e estrutural. Não à toa que os militares cortaram do currículo durante a ditadura. Então, nós estamos tendo um recrudescimento hoje muito grande em todas as áreas. Bem, hoje, o Ministério faz uma nota, hoje, dia 23 de setembro de 2016, o Ministério faz uma nota e diz que foi um engano, foi um arquivo equivocado que foi lançado. Ora, nós somos responsáveis, todos aqui têm compromisso. Imagina se vocês cortam quase metade da programação e dizem que foi equívoco para os telespectadores. Houve um equívoco na nossa programação, foi um arquivo errado. Quem é que faz uma besteira desse tamanho? É maior que o Everest. E publica também. Publica. Agora é o seguinte, não tem revisor? Isso está parecendo até as nossas escolas, que funcionam mais ou menos assim, com estantes desse tipo, que nada contra, improvisadas, né? Escolas que têm que adaptar-se ao custo zero. O Ministério tem assessores, tem procuradores, tem revisores. Tem ministro. Tem ministro, tem o secretário executivo do MEC, entendeu? Tem o presidente da República. Sim, porque uma medida provisória ainda passa, você falou bem, além de passar pelo secretário executivo, pelo ministro, passa pela assessoria do presidente, assessoria parlamentar, porque isso tudo tem que ser revisado. Não existe essa chance de ter sido um engano de arquivo. Isto é uma... Olha, eu vou dizer, depois dessa, eu não só acredito em Papai Noel, para acreditar nisso, tem que acreditar em Coelhinho da Páscoa. E Jornal Nacional. Aí já basta. Porque eu ia falar do Andy e outras coisas mais aí, que alguns acreditam, não estou discutindo, mas para acreditar em tanta coisa junto, mula sem cabeça, saci pererê, entendeu? Parece que estão brincando com a inteligência mais rudimentar da população. Então, na minha opinião, não estou sendo panfletário, isto é um golpe, mais uma parte do golpe, que é tirar o pensamento crítico da educação. Então, não que o dinheiro não vá fazer falta. O dinheiro, agora, o que está mais preocupante é o galope acelerado do desmonte do pensamento crítico na sociedade, porque tem horror a tudo isso. Tem horror à diversidade de gêneros, tem horror à diversidade de pensamento. Nós estamos, esse governo, ele é obscurantista. Se eu chamo isso de governo, porque isso foi um golpe, não é? Então, na verdade, eles estão... Há muitas pessoas que não reconhecem esse governo, não é? Como um governo legítimo, e não é um governo legítimo. Na medida em que o presidente do inquérito foi Eduardo Cunha, na Câmara, caçado com 450 a 10. Então, todo o processo é espúrio. Qualquer tribunal que tenha um juiz como Eduardo Cunha, porque ele refutou, rejeitou questões de ordem, ele não foi o neutro e passivo, não é?
Ele atuou, inclusive aceitando o pedido de impeachment e tal. O processo é expurgo, depois tem mais 160 deputados respondendo a processo no Congresso, o próprio Eduardo Cunha fala, né? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, voltando aos números, então. Então, a questão da educação, eles fizeram um ensaio, se colar, colou. O Conselho Federal de Educação Física deu uma nota de repúdio ontem, imediatamente. E eles recuaram mediante o impacto que houve na sociedade, por setores organizados que, através, essa é a grande novidade, nós estamos, a mídia que nós estamos agora, a mídia eletrônica, não é? As redes sociais, a internet com o correio eletrônico, o WhatsApp, e os outros aplicativos de comunicação. Então, com isso, essa é a grande novidade que eu vejo no nosso momento em relação ao período da ditadura. Que aí vão dizer, mas não houve militar na rua, não houve tanque. Não precisou. Não precisou. Eduardo Cunha comandou o processo e depois o presidente do Senado, que está com o processo há mais de 3 anos, que, conforme Eduardo Cunha fala, não anda no Congresso. Agora, então, vocês vêm de falar de política ou de educação? Ora, uma política que afeta profundamente a educação, na medida em que lesa as escolas, lesa a formação dos professores. E outra coisa, eles criaram nessa medida provisória uma figura de notório saber para o ensino médio, o que dispensa a contratação de um professor. Agora, qual é o critério do notório saber se até na universidade é difícil fazer isso? Então, como é que nós vamos fazer banca de notório saber em cada município para poder eliminar os professores? Ou vamos dar notório saber pela internet? Como é que chama? À distância. Então, a minha preocupação é o seguinte, querem fazer uma maquiagem na educação para que, ele diz, todas as escolas têm professores, só que são professores não formados como professores. Imagine se você botasse médico, notório saber. Eu falei assim, olha, eu sei bastante sobre ervas medicinais, eu sei sobre bastante curas alternativas, eu quero diploma de médico, notório saber. Entendeu? O Conselho Federal de Medicina ia fazer uma banca para me julgar, se eu posso operar, se eu posso... Entendeu? Eu não estudei fisiologia, eu não estudei anatomia, eu não estudei... Então, é brincadeira. Na educação pode dar o notório saber. Pergunta se vai dar notório saber para advogados. Eu tenho bom conhecimento da Constituição, já li o Código Penal, o Código Civil, quero ser advogado. Se está com uma causa aí, eu vou pegar a sua causa. Né? Então, na educação pode. Na educação pode qualquer coisa. Eu posso interromper? Olha só. A qualquer hora, por favor. Você está falando que a população sabe que esse governo atual fez vários enganos. Esse é um deles. Engano de contratação, engano de representação, engano de ministro, engano de prisão. Mas a educação, por outro lado, refutou rapidamente qualquer engano. Pela internet, pelo WhatsApp, pelos meios sociais, informáticos. Então, a educação ficou ao contrário. A educação, em vez de vir do governo, que é o responsável, vem de baixo, do Isso povão. É uma grande novidade. Isso é o novo. A educação... O povo hoje tem um instrumento que é a internet. O povo tem instrumento que são, por exemplo, as redes de televisão, televisões universitárias, tem outras fontes de informação, além daquelas fontes oficiais. E quando eu vejo essa inversão de valor, é muito claro que o governo não é governo,
desgoverno, porque sempre tem engano. Não é? É sistemático, é sistemático. Não, e é sintomático também. Você que é Sim, médico, isso. você não precisa botar nem o estetoscópio no governo para saber que tem golpe ali. Quando o governo se engana, sintomaticamente, alguma coisa está acontecendo. Imagine se você, como médico, tivesse tanto engano assim. Ih, caramba, eu te passei o remédio errado. Eu acho que eu peguei um arquivo errado lá do seu prontuário. Peguei o prontuário errado. Entendeu? Aí mata um paciente. Olha, lamento, ele morreu porque eu peguei na internet, eu peguei carreguei e não conferiu o nome do paciente, ele deu o remédio trocado. É uma pena, lamento, ele morreu. Osório. Morreu filosofia, morreu sociologia, morreu educação física, morreu. Quer dizer, depois disso foi engano. Osório, então, olha só. Pasmem vocês. Qualquer pessoa, qualquer instituição pode errar. Mas esse errar cronicamente, em tão pouco tempo. E nesse nível de erro, vamos dizer, pelo amor de Deus. Cronicamente, tão pouco tempo, mostra claramente que é um governo sem nenhuma consistência para a população. Tem consistência por elite. Elite quer fazer exatamente isso. Errar e desculpar, e errar e desculpar. Olha, e isso mostra claramente que o governo não é o governo. Deixa eu falar, uma coisa é erro, veja só. Dizer que trocou o arquivo é que existia isso lá. Mas se trocou, tinha antes. Veja só, é crível que alguém pense em tirar essas 4 disciplinas do currículo? Isso poderia existir em algum arquivo do MEC? Só se eles podiam ter atribuído a um hacker. Agora, dizer que trocaram o arquivo é uma confissão de culpa. Claro. Por quê? Se pensaram numa coisa dantesca dessa, uma coisa assim, dantesca que eu digo referindo ao inferno de Dante, não ao céu. Mas se pensaram numa coisa desse naipe, é porque tinham cartas na manga. Mesmo a defesa deles é confissão de culpa. Porque, imagina, é crível que alguém pense em tirar a filosofia, alguém que eu digo, o Ministério da Educação, é crível que alguém pense em tirar a sociologia. Educação física, depois de uma cansar de falar da necessidade de todo o Brasil fazer exercício, na época da Olimpíada, exercício à saúde, não sei o que, tal. Não é só atleta de ponta, nós precisamos, não é? E não é só exercício, educação física, é toda uma concepção, não é somente exercício, não é toda uma concepção de saúde, não é? Então, tirar artes dos currículos também, entendeu? Mas eu acho que parece que a explicação está muito mal feita. Parece que foi uma coisa mágica. Agora, manda publicar. Mágica. Eu vou dizer para você, nem eu não aceito essa explicação, nem dos meus alunos, se fizesse uma coisa dessa. É mágica. Nenhum aluno de primeiro semestre que fizer uma besteira dessa dá para explicar e justificar, ainda mais com tantos revisores e outras pessoas. Não, isso não existe. Acredite, quem quiser. Eu acho que as pessoas têm o direito de acreditar. Tem na Inglaterra uma sociedade para a Terra plana. Eles acreditam que a Terra é plana, não tem problema. Se acredita que o governo errou, tá bom. Vamos conversar sobre outra coisa, menos de política, porque é um analfabeto total, é um ingênuo. E não é só ingênuo, é ignorante, porque o governo não funciona dessa forma. Eu fui diretor da Faculdade de Educação recentemente, e para emitir uma nota séria na época, eu fiz revisão durante 4 horas e meia no documento de uma página. Eu não tinha assessor. Então, eu não poderia ter o direito de fazer um erro elementar na nota, uma nota de grande seriedade. Isso é uma grande seriedade. Mudança curricular em larga escala não poderia ser uma coisa assim, foi o arquivo errado. E mesmo, como eu falei, o arquivo errado já está errado. Você já deixar um arquivo
com tanta maldade junta. Não é? Isso parece mais quem luta contra a educação. Parece até que tem um Ministério de Anti-Educação dentro do Ministério da Educação. Então, Voltando aos números, desculpa. A questão dos números é o seguinte: o Brasil tem que queimar etapas. E a educação não está sozinha, tem que estar associada à cultura, à ciência. Você diz, os educadores reagiram rápido, realmente. Nós estamos reagindo rápido, bem articulados nas redes sociais. Não é? Só que os cientistas não. Cortaram o Ministério da Ciência e Tecnologia, do governo Lula para esse arranjo que foi feito aí, que se chama governo Temer, cortaram o Ministério da Ciência e Tecnologia. A gritaria dos cientistas é mínima. Eles não sabem o que já está acontecendo. E alguns já estão fechando laboratórios. Está aí, eu vou dizer para você, até no jornal O Globo. Saiu no sábado, deixa eu ver, 23, 24, foi no dia 17, se não foi 17, dia 10. Uma reportagem de página inteira. Isso pode ser visto pela internet. Sobre o estado da ciência no estado do Rio de Janeiro. Está calamitoso. A FAPESD não liberou verba nenhum. FAPESD é a Fundação de Amparo à Pesquisa do estado do Rio de Janeiro. Não liberou verba para laboratórios, somente para bolsas de atrasado. Tem laboratórios fechando, aparelhos que estão se deteriorando, não é? Pesquisadores que já estão indo para o exterior, já fechando acordo em outras universidades, fuga de cérebro. Não é? Eles vão ganhar mais com uma outra infraestrutura e sem esse risco dessas oscilações de entra governo, sai governo e corta verba, corta verba, corta verba. Eles dizem que não cortaram, mas claro que está. Para a educação, falta verba para o ensino de jovens e adultos. Eles parece que cortam as áreas que têm menos poder de pressão, não é? E fazem um ensaio, se colar, colou. Então, quanto à ciência, e educação e ciência também estão juntos. Não dá para separar educação, ciência, educação, cultura, educação e saúde. É um conjunto, porque a educação passa por ensinar todo esse contexto do currículo. Né? Então, o que está acontecendo agora é o seguinte: a ciência brasileira está indo de mal a pior, né? Já está sendo refletido, de alguma forma, nessas entrevistas da Academia Brasileira de Letras. A SBPC, que estava bem alinhada com o governo, hoje ela já está envergonhadamente saindo, tomando posições sob pressão. SBPC, que lutou contra a ditadura, né? Sim, então, ela está tomando posições um pouco mais firmes, mas ainda está bem, enfim. Então, eu acho que no momento é muito sério, nós passamos um momento muito sério. E nós tínhamos que queimar etapas. E, em vez de investir o que nós investimos, aumentar, por exemplo, como eu cheguei a falar aqui nos programas aqui, na Colômbia, a cidade de Bogotá e Medellín chegaram a investir 40% do orçamento em educação. Porque se não fizer uma injeção violenta e rápida, você está com um paciente ruim. Você não vai dar para ele entendeu? Vamos dar uma aguinha com açúcar. Ele precisa ali, sabe, de vitamina boa, ele precisa de ter para energia, fortalecer o sistema imunológico, entendeu? Agora, como vamos sair disso com a verba de educação pequena, ciência pequena, tecnologia, o Brasil mínima. Agora, sai o Temer com uma pasta embaixo do braço, vai para a China, para os Estados Unidos, vender o país com um projeto de 30 bilhões. De onde saíram os 30 bilhões de dólares? 12 dos trabalhadores, do FGTS dos trabalhadores. Quem articulou isso? Não sou eu que estou falando. É o Eduardo Cunha, numa entrevista para o Estadão. Quem está articulando isso chama-se Moreira Franco. Segundo o Eduardo Cunha... O gato Angola. O eminência parda do governo Temer, o homem que está por trás mandando.
E quem está lá junto com o Eduardo, com o Temer na ONU? Não sei se vocês viram a imagem na ONU, o Temer foi abrir a conferência da ONU, como todo ano o Brasil é o país que abre. E lá estava na plateia o Gato Angorá, o Moreira Franco, que foi governador do estado do Rio de Janeiro, e foi prefeito de Niterói. E fechou o CIEPS. Fechou o CIEPS, exatamente, bem lembrado. Não é? Moreira Franco, o Serra e o ministro da Justiça, na plateia. Então, eles foram com uma pasta dizendo que invista no Brasil. Investe no Brasil com dinheiro brasileiro. 12 bilhões dos trabalhadores. Ora, é muito simples investir no Brasil. Se o Brasil vai subsidiar com dinheiro com baixíssimos juros. Então, que história é essa de investir no Brasil? Ontem uma amiga me perguntou, como é que investe com o dinheiro do Brasil? E 18 bilhões do BNDES. E estão falando que eles estão com contingenciamento e outras coisas, mas vão conseguir uns 55 bilhões. Então, vamos atrair essas empresas estrangeiras. A empresa estrangeira vem aqui para fazer o quê? Ganhar dinheiro. Então, ela investe e leva mais. Nós tínhamos que desenvolver a indústria nacional. Um país que está em cima de commodities. Veja só, a soja vai durar até quando? Se plantarem soja na África, se plantarem soja em outros países, como aconteceu com a borracha, aconteceu com o café, aconteceu com o açúcar, essas monoculturas, e outra, com o cacau, que houve uma praga no cacau que reduziu muito, não é? O sul da Bahia ali. Então, nós temos que aprender com a história, e eles querem cortar sociologia, filosofia, daqui a pouco vão contar a história do currículo também, porque são coisas desnecessárias, como diria o Temer naqueles gestos estudados, são coisas desnecessárias, provavelmente. Para que isto? Se estamos hoje saindo para o futuro, um salto para o futuro. Uma ponte para o futuro. Ponte para o futuro. E que futuro é esse? Porque o futuro não quer dizer que o futuro seja róseo, que esse futuro é um abismo. Porque desinvestir na educação, ciência e cultura, matando a ciência, é uma maravilha. Nós estamos sem pernas para desenvolver a tecnologia. E a indústria aqui no Brasil está acabando porque não consegue competir com a indústria estrangeira, aqui ou lá. Vou dar um exemplozinho assim, aqui para vocês. Esse é o microscópio digital. Você pode segurar aqui, por favor? Seguro. Obrigado. Vamos é um microscópio digital que se conecta ao computador com uma conexão USB. Veio da China. Isso custa $15. $15 é aqui 40 tem o reais. foco. 50 no máximo, enfim. Aqui tem o foco, tem o sistema de lentes e um cabo USB e um programa. O que não se pode fazer com isso no Brasil? Primeiro, essa lente aqui é muito inferior à lente que eu estou usando no meu óculos. Essa é uma lente, ela é... Como é que fala aquilo? É uma lente que tem um degradê de graus. Multifocal, obrigado. Então, é uma lente multifocal muito mais sofisticada que essa daqui. Então, são lentes, um sistema de lente comum, um suportezinho muito bom, que nós temos inteligência para fazer isso, pelo amor de Deus, não é? E isso dá para fazer com lâminas para biologia. Nós podemos trabalhar com a questão da saúde, que é a questão dos micróbios. Os alunos vão acreditar em micróbio? Nunca viram. Só viram na televisão, nos livros. Eles não viram a vivo e a cores. Né? Isso daqui permite, você bota a lâmina aqui, ele tem um sistema que ilumina, com 3 graus de iluminação, pode filmar e fotografar, então eu posso fazer um vídeo. Né? O aluno pode também operar isso. Isso dobra e entra até num bolso de um jaleco de professor, portabilidade. Agora, o Brasil não tem condições de fazer isso, pelo amor de Deus. Você faz uma lente multifocal muito mais sofisticada, porque o mais sofisticado aqui é a lente. O programa, eu tenho esse microscópio, o programa chinês é muito ruim, mas resolve, maravilhoso, eu uso isso. Eu estou fazendo filmagem com os alunos, não é? Nós estamos produzindo material didático para disponibilizar. Agora,
Por que o Brasil não entra nessa? Não é? Isso daqui entra no estudo da medicina, da biologia, ensino de química, da parte de mineralogia, não é? De geoquímica, da bioquímica, claro. Educação física. E, eventualmente, fisiologia mesmo, porque você pode observar uma célula em tempo real e filmá-la em tempo real. Não é? É um material... o preço disso aqui, eu comprei isso aqui por $50, já está a $15. O preço está caindo e a tecnologia melhorando. Então, veja só, nós estamos falando de coisas que nós poderíamos gerar. Esse outro é um microscópio aqui que eu tenho à mão, é um microscópio mais usado para otorrino, não é? Para dentistas, para dermatologistas e também para laparoscopia, mas tem que fazer esterilização. Ele pode ser usado no tripé ou ele também pode ser usado sem o tripé. Aqui há um ajuste da luz, da luminosidade, ele tem um luz LED por dentro. Por que nós não podemos fazer isso? Qual a diferença do nosso cérebro para um cérebro chinês? Entendeu? Um cérebro estadunidense, um cérebro alemão. Nós temos condições... Depende do alemão, depende do chinês, depende do americano. Então, depende daquilo. Então é o seguinte, nós temos condições agora. Temos que fazer um salto, sim, tecnológico, e não esse salto, como é que é? Ponte para o futuro, ponte para o abismo, né? Nós temos que fazer um salto para novas tecnologias, a ciência brasileira se focar nas questões da saúde da nossa população, conscientização da população sobre hábitos de saúde, que aí entra o exercício na própria formação do professor de educação física. Ele tem que ter uma formação voltada para a saúde com S maiúsculo. E não somente joga uma bola lá, não. É todo um trabalho psicomotor, é um trabalho de formação de bons hábitos, não é? Alimentares, hábitos de exercício, hábitos de movimentação, de postura. Não é? Temos que discutir toda a adaptação do ambiente escolar às necessidades das pessoas com necessidades especiais, não é? Educação inclusiva, enfim. Essa é a educação que nós queremos. Para isso precisa investimento. Educação não é gasto, educação é investimento. Investimento de retorno absolutamente certo. Então, para haver um salto para a educação, um salto para a saúde, tem que ter um salto de inteligência, tem que ter um salto de cultura, tem que ter um salto de bom senso, tem que ter um salto de maturidade, tem que ter um salto de justiça, tem que ter um salto de democracia. Se não houver esse salto, nós estamos saltando igual o rabo do cavalo, para baixo. Sem esse salto, tem que pular a cerca. Pular a cerca é tudo, né? Então, são desafios. Nós temos que usar a criatividade. Eu acho que a criatividade... existe na formação científica que você e eu tivemos um medo de falar em criatividade. Todo cientista, qualquer que seja ele, que seja a ponta, na linha de frente, se ele não tiver criatividade, ele não vai criar nada. Então, a criatividade faz parte do desenvolvimento da formação científica de todo cidadão. Não é? Especialmente aquele que vai desenvolver um trabalho intelectual na sociedade, não é? Que tem uma ação intelectual. Você pode ter uma parte intelectual e outra não é? Mas ele tem que ter criatividade para superar os obstáculos, as barreiras, não é? Então, isso a universidade está falhando muito. Nós temos isso meia culpa. Somos a universidade. Claro que eu advogo essa inclusão da criatividade em todas as disciplinas, não só numa disciplina, mas porque a criatividade faz parte
de todos os processos humanos. Aqui, por exemplo, no estúdio, com tão pouca coisa, está se fazendo muita coisa. Não é? Criatividade, inteligência, não é? Resistência para que as coisas não caiam e se deteriorem. Não é? Então, agora, se não tivesse a criatividade aqui, nós não estávamos no ar agora. Tenho absoluta certeza e convicção. Criatividade dos técnicos, criatividade das pessoas que estão adaptando e improvisando num espaço pequeno, sem recursos. Não é? Então, a criatividade não é só na área de artes. A criatividade tem que estar na ciência brasileira para que ela possa dar um salto tecnológico. Nós temos, por exemplo, tecnologia para queimados, por exemplo. Nós temos que desenvolver peles mais adequadas, recursos para poder... Nós temos tecnologia para a parte toda da parte óptica, de lentes, de recuperação. Esses exemplos que eu dei hoje do microscópio digital e tantos outros, na tecnologia química também, na nanotecnologia, na nanoquímica. Então, nós temos que começar a nos preparar para liderar os setores tecnológicos no mundo inteiro. O Brasil tem um destino que hoje a Índia já tem superado em várias etapas. Não é? Como já falei aqui em outros programas, a Índia já tem um programa nuclear avançadíssimo, tem satélites, não é? Lançamento de satélite, tem satélites em volta da Lua, a Índia tem produção de remédio que nós já compramos, a Índia hoje tem provavelmente a maior indústria cinematográfica do mundo, se não é a maior, é a segunda maior. Eu acredito que seja a maior em volume de filmes, e não em volume financeiro, não é? Que aí Hollywood bate. Não, em cinema tem a Índia que produz muito filme, muito. Sim. Hollywood, mas Bollywood que eles chamam, Bollywood. Bollywood. E o Brasil está crescendo na indústria por causa da tecnologia que ficou mais compacta. Então, tem que ter criatividade. Cara. A Índia também está com programas na área de química fina, na área de informática, está bem à frente do Brasil em muitos setores. Então, a gente tem como queimar etapas? Temos, mas nós temos que... Não podemos, como é que se diz, baixar a guarda, né? Temos que, na universidade, irmos à luta. Agora, lutar, sim, para restabelecimento do Ministério da Ciência e Tecnologia, que foi uma grande conquista ao longo dos anos, muitas e muitas décadas de luta no Brasil, para termos o Ministério, e simplesmente esse governo fecha o Ministério da Cultura, a Cultura gritou, reabriu, com menos verba, não é? Mas já tem um caminho. Fecha da ciência, a gritaria é mínima. Por quê? Muitos pesquisadores estão com medo de perder verba, já perderam. Como diz, desculpa a expressão, perdeu o cientista. Então é o seguinte, tem que ter resistência. Agora, vão esperar o quê? Acabar de fechar o resto? Não é? E depois é o seguinte, e olha que a Academia Brasileira de Ciências é bem conservadora no seu perfil político. O presidente falou, olha, se persistir por mais tempo, as perdas são irreparáveis e levarão décadas para serem reconstituídos. Porque se não se faz equipe em ciência e tecnologia, da noite para o dia, vem cá, você não quer fazer uma pesquisa comigo, não? Estou fazendo uma pesquisa de câncer, novas drogas sobre câncer, você não quer participar do meu laboratório? O cara não sabe nem o que é aquilo, se ele está correndo risco. Não existe isso. Não existe. Quem acredita nisso? Como eu disse, não digo nem mais Papai Noel, vai acreditar em tanta coisa, não é? Acho que nem um ser humano precisaria se rever até o que está fazendo na vida. Mas, sabe, se houve progresso científico aqui no Brasil e agora quer se frear, é tudo uma combinação para não crescer. Mas
se freia o que está andando bem. E andando bem é competição com outro mercado. E a gente tem que ser terceiro, quarto, quinto mundo para importar tudo de lá. A gente... Claro, importar isso, importar aquilo, importar aquilo outro, claro. A gente não faz, repete. Não, esse é o destino que querem que a gente... Resta saber se a gente vai entrar nesse script, se a gente vai entrar nessa pilha que eles criaram, na verdade, o roteiro, né? Esse é o roteiro para o Brasil. Ser um país exportador de commodities, a poluição fica aqui, por exemplo, a produção de alumínio. O Japão recebe alumínio brasileiro, a China e tantos outros países recebem. Agora, onde fica o gasto com a eletricidade? Aqui. A poluição? Aqui. Essa usina que está aqui da Alemanha, é do ThyssenKrupp. É uma loucura aquilo. Por que eles não levam isso para a Alemanha? Mão de obra barata. Segundo, custo trabalhista bem menor. O impacto ambiental... Poluição de morte. Põe isso na Alemanha, leva multas absurdas, fecha no outro dia, nem abre. Não, nem pode pensar em abrir. Os verdes na Alemanha são uma potência, porque eles são o fiel da balança político. Os verdes aqui no Brasil, desculpa lá, infelizmente o Partido Verde, com Zequinha, Sarney, como participante do Partido Verde, eles estão mais para marrom, entendeu? Do que... Nem tonalidade de verde nós podemos dizer que tem. Então, eu pergunto é o seguinte, os verdes brasileiros... Verde diarreia. Deve ser. Tomar uma... Não é isso aqui? Então, é o seguinte... Eu estou falando com um médico, verde diarreia. Eu vi muito no hospital. Então, o que acontece é o seguinte, na Alemanha é inaceitável, mas no terceiro mundo é aceitável. Aí vai o metal limpinho, bonitinho, para fazer carros, Mercedes, Audis, né? Então, mas a poluição vai ficar. Eles agora estão entrando no carro elétrico, Brasil. Não tem modelo nenhum carro. Podiam estar com carro elétrico, carro solar, com placas solares, temos que estar com... Enfim, a parte de energia eólica o Brasil tinha que investir. Pegasse esses 12 milhões de trabalhadores do FGTS, botasse na energia eólica e na solar no Brasil, nós estaríamos suprindo todo o Brasil de placas solares e turbinas, zerando os gastos todos os gastos com compra de combustível, e mais ainda, fecharíamos todas as termoelétricas e mais, teríamos um ambiente puro de CO2 por conta da queima dos combustíveis. Osado, e aí sim, é saúde. Educação, ciência e saúde. Osado, lamentavelmente, o programa tem começo e final. 45 minutos passa rapidinho. 15 minutos no dentista parece 6 horas. 1 hora no motel, 45 minutos no tempo futuro é nada. Não dá nem para começar. Mas, semana que vem, nós vamos trazer outra vez o professor Osado e vai mostrar a criatividade com os jogos. Então, vamos terminar um programa, mais uma vez, que passou rapidinho, tudo é rapidinho aqui. Pular cerco é rapidinho, né? E pular cerco pode ser sacanagem ou superação. Aqui se fala em superação. Então vamos terminar cantando 1, 2, 3. Pulando a cerca. Com vocês, mais uma vez, com educação. Valeu!